pessoal, a aula de hoje vai ser sobre o movimento retilíneo uniforme, tá? Ou MRU. Em alguns livros vocês vão encontrar só MU, tá? Movimento uniforme. Esse movimento significa que a velocidade ela é constante, tá? Eu tenho movimento, mas eu não tenho uma aceleração. Isso significa que a velocidade ela é diferente de zero, só que ela é constante. Tá? Então, a principal característica desse movimento é a velocidade diferente de zero, só que a velocidade ela é constante, certo? Então, a gente vai ter uma velocidade média. Como que é o gráfico? Nós vamos trabalhar agora, a partir de agora, então, com gráficos, tá? O gráfico desse movimento, geralmente a gente vai ter um deslocamento, tá? Posição, aqui a gente vai dar em metros, pelo tempo, tá? Então, aqui, ó, vamos lá. Saindo do zero, eu vou ter um tempo inicial, T0, e eu vou ter um tempo final, certo? Aqui eu tenho uma posição inicial e uma posição final. Se eu fizer a ligação aqui, ó, tempo inicial, posição inicial, tempo final, posição final, eu vou ter uma reta, tá? Essa reta vai me dar, então, um ΔT, um ΔS. Ou seja, aqui eu tenho um ΔS, aqui eu tenho um ΔT. A gente já estava acostumado a calcular o ΔS, tá? A posição final menos a posição inicial. E a gente também estava acostumado a calcular quem era o intervalo de tempo, tempo final menos tempo inicial. Como que eu faço, então, para encontrar a velocidade desse objeto? Então, velocidade média vou colocar aqui, ó, velocidade média. Ela vai ser dada a partir da equação velocidade média igual deslocamento ΔS dividido pelo intervalo de tempo ΔT. Tá? Essa aqui vai ser a equação que a gente vai começar a trabalhar a partir de agora para a velocidade média, tá? Unidade de velocidade, então, unidade no sistema internacional de velocidade, ela é o metro por segundo, já está dizendo. Então, na equação, em cima eu tenho metro, embaixo eu tenho segundo, tá? Só que a gente também vai trabalhar com quilômetros por hora. Tá? Então, a gente também vai trabalhar bastante com essa unidade aqui, certo? Eu tenho um jeito que a gente vai fazer a conversão quando eu tiver em quilômetros por hora e quiser saber em metros por segundo, ou quando eu tiver em metros por segundo e quiser saber em quilômetros por hora. Eu vou passar aqui o esqueminha e vou colocar na telinha também para vocês, tá? O esqueminha para conversão, ele tem 3,6, certo? No meio. Aqui eu tenho quilômetros por hora. Aqui eu tenho metros por segundo. Quando eu quiser passar de quilômetros por hora para metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. Quando eu estiver em metros por segundo e quiser passar para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6, tá? O que significa esse 3,6 aqui? Esse 3,6 me diz o quê? Que uma hora, ela tem 3.600 segundos, tá? E um quilômetro, ele tem 1.000 metros, certo? Eu tenho aqui, ó, 3.600 divididos por 1.000, eu tenho 3,6. Foi daqui que saiu, então, esse 3,6, tá? De horas
para segundos, de quilômetros para metros, certo? Agora a gente vai fazer alguns exemplos, tá? Primeiro, como que faz essa conversão? Vai aparecer aí na telinha um exemplo. O exemplo 1 de velocidade média, a gente estava querendo transformar as unidades, tá? De velocidade média. Então, a gente tem ali no número 1, letra A, 90 km por hora e eu quero transformar para metros por segundo. Lembrando que a gente tem um esqueminha, quando a gente está em quilômetros por hora e quer passar para metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. Quando eu estou em metros por segundo e eu quero transformar em quilômetros por hora, eu vou multiplicar por 3,6, tá? Esse é um esqueminha que a gente vai usar bastante, porque a gente vai precisar transformar, então, as unidades, certo? Então, na letra A, eu tenho lá, ó, 90 km por hora, eu quero passar para metros por segundo. Então, eu vou dividir, tá? 90 dividido por 3,6, eu vou ter 25 metros por segundo, certo? Agora, quando eu tenho o contrário, tá? Na letra C do mesmo exercício, eu tenho 36 metros por segundo e eu quero saber quanto equivale em quilômetros por hora. Então, é só eu multiplicar 36 que multiplica 3,6, isso aqui vai me dar 129,6 quilômetros por hora, certo? Esse era o exemplo número 1. Que apareceu na telinha e a gente fez a letra A e a letra C. E o segundo exemplo que a gente vai fazer é um exercício utilizando então a equação da velocidade média. O exemplo número 2 dizia o seguinte: um automóvel parte do quilômetro 25 de uma rodovia. Tá? Então, aqui eu tô no quilômetro 25, às 3 horas. Então, e viaja até a cidade mais próxima, que se localiza no quilômetro 90, chegando às 5 horas. Qual a sua velocidade média em quilômetros por hora e metros por segundo? Então, eu quero saber quem é a velocidade média desse automóvel, ΔS dividido pelo ΔT. Quem não lembra ainda como que faz o ΔS e ΔT, dá uma olhada na última aula, certo? Mas o ΔS é posição final menos posição inicial. E o ΔT é o tempo final menos tempo inicial. Agora é só substituir. Velocidade média vai ser igual. Posição final é onde ele chegou, então eu vou escrever aqui, ó. Aqui é a posição inicial, tempo inicial. Aqui é a posição final, tempo final, tá? Então, aqui, velocidade média vai ser igual 90 menos 25 dividido por 5 menos 3. 90 menos 25... Quem não tem calculadora científica, procurem uma, podem usar a calculadora do celular, só para ter certeza dos cálculos de vocês. Tá? Então, 90 menos 25, 65. 5 menos 3, 2. Tá? Então, velocidade média vai ser igual 65 dividido por 2, 32,5 unidades de velocidade média aqui, ó, eu tô trabalhando com quilômetros e tô trabalhando com horas. Então, aqui vai ser quilômetros por hora. Pronto, encontrei em quilômetros por hora. Só que agora eu tenho que encontrar em metros por segundo. Então, velocidade média vai ser igual. Eu tô em quilômetros por hora, de novo.
3,6. Eu tô em quilômetros por hora e eu quero passar para metros por segundo. Então, vou fazer isso aqui. Eu vou dividir por 3,6. Se fosse o contrário, eu ia multiplicar, tá? Então, eu tô em quilômetros por hora e eu quero passar para metros por segundo. Então, eu divido por 3,6. Então, 32,5 dividido por 3,6 vai me dar 9,028, vou arredondar, tá? Metros por segundo. Certo, gente? Então, a gente vai fazer o número 5 e o número 9, tá? Os exercícios da mesma lista que eu deixei com vocês. Vou colocar agora na telinha o número 5. E o número 5 diz assim, ó. Um foguete é lançado à Lua com uma velocidade constante. Então, a velocidade média desse foguete foi 17.500 quilômetros por hora, gastando 22 horas na viagem. Então, o ΔT, ou seja, o intervalo de tempo dele foi 22 horas. Com esses dados, encontre a distância entre a Terra e a Lua, ou seja, eu quero saber quem é o ΔS. Eu não tenho outra equação, eu vou usar a mesma equação de antes, ó. A velocidade média vai ser igual ao ΔS dividido pelo ΔT. Só que eu quero saber o ΔS, tá? Então, eu vou substituir o que eu tenho de informação. 17.500 é igual ao ΔS, que eu quero saber quem é, dividido por o intervalo de tempo que ele levou, certo? Quem tá embaixo passa para o outro lado, tá dividindo, ele vai passar multiplicando. Então, eu vou ter 17.500 que multiplica 22 igual a ΔS. O ΔS já está isolado, eu posso mudar ele de lado sem trocar sinal. E agora a gente vai fazer a continha, tá? Então, 17.500 que multiplica 22 horas. Então, a distância média entre a Terra e a Lua, 385.000 quilômetros, que é a unidade de deslocamento. O número 9, eu vou colocar agora na telinha, diz o seguinte: um navio está em alto mar e navega com velocidade de combate, ou seja, a velocidade dele é 10 metros por segundo, entre 8 e 18 horas. Então, o intervalo de tempo dele é 18 horas menos 8 horas, tá? Então, eu vou ter um intervalo de tempo de 10 horas. Qual é a distância em quilômetros? Então, eu quero saber qual é a distância que esse navio vai percorrer em quilômetros que ele percorreu nesse intervalo de tempo, tá? Então, de novo, eu tenho que usar a mesma equação, só que agora eu tenho que cuidar as unidades, tá? Eu tô com tempo em horas e eu tô com a velocidade em metros por segundo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, eu vou passar essa velocidade para quilômetros por hora, tá? Tá em metros por segundo, eu vou multiplicar por 3,6 e eu vou ficar com 36 quilômetros por hora. Agora sim eu posso usar a mesma equação, velocidade média é igual a ΔS dividido pelo ΔT, e vou substituir nela. 36 é igual ΔS, que é o que eu quero saber, dividido pelo intervalo de tempo, tá? Então, quem tá embaixo passa para o outro lado multiplicando. E agora eu posso colocar no outro lado sem inverter sinais. 36 vezes 10, 360 quilômetros. Então, o navio, ele se deslocou 360 quilômetros em 10 horas, certo?